Senhor, sou o missionário Sérgio Roberto. Hoje eu quero fazer um estudo aqui sobre os falsos doutores, que a gente tem nessa atualidade igrejas vindas de homens, fundadores homens. A Bíblia diz assim: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. É uma só fé, é um só batismo e é um só Espírito Santo e é uma só unidade. A Bíblia vem nos ensinar sobre os falsos doutores, que esses falsos doutores, esses falsos mestres que irão causar divisão e escândalos. Olha só que interessante, a Bíblia não pode ter uso pessoal, particular. Fundei minha igrejinha, ali eu vou ter uso particular, porque eu tenho a palavra. Não, tem que ter um pastoreio, como vai dizer João 21 ali. Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta meus cordeiros. Deu o dom de pastorear a Pedro, tanto no Velho Testamento. Moisés ali e sacerdote Arão. Porta-voz Moisés. Moisés passava para o sacerdote Arão e vice-versa. E depois, quando Moisés morre, Josué sucede o seu lugar. Quando o sacerdote morre, os seus filhos sucedem. Tem que ter uma sucessão de tradição. Tradição mistério é só na Escritura. Olha só que interessante. Ó. 2 Pedro 2, do 1 ao 3, Bíblia Jerusalém. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haveres entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias, perniciosa, negando o Senhor, que o resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas doutrinas, várias, dissolutas, e por causa deles, o caminho da verdade cairá em decreto, porque por haver avarezas procurarão como discurso fingidos, fazendo de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação, e sua destruição não tarda. Quer dizer o que? Hoje eu fico escutando essas igrejas vindas de homens. Eu estava orando na madrugada, Deus tocou o meu coração, Deus falou comigo que você tem que fazer esse voto, você tem que fazer primícia, você tem que fazer esse voto e dar um dízimo de R$200 para você ser abençoado. As pessoas, acho que esses caras pensam que se compra a Deus. Se você dá R$200 para a obra, para o dízimo, para o voto, Deus tem a obrigação de te abençoar, porque você está dando. Deposita esse dízimo, essa oferta aqui no templo, na casa do tesouro. Mal sabe que a casa de tesouro é lá em Jerusalém. A púlpito não é altar. E essas igrejas aí não só tem um altar, que tem sacerdote, que faz a consagração. Púlpito não é altar. A casa do tesouro é Jerusalém. E as pessoas vão e caem. Tem como Deus a obrigação de te abençoar. Porque você está ajudando a obra, porque você deu R$200 de dízimo, fez o voto, fez uma primícia, porque diz que Deus usou o profeta na madrugada para pedir dinheiro. A Bíblia diz, Mateus, se eu não me engano, 10. Mateus 10, se eu não me engano. Estou voltando a pregar de novo, porque estou há muito tempo sem pregar, meus irmãos. Mateus 10, 8, É isso, Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Deus promete, Deus quer te dar o reino de Deus. Deus não promete material. Quem promete material é Mateus 4, Lucas 4, o diabo. Como o Espírito Santo me tocou, mandou 200 pessoas, 300 dá um dízimo de R$70 o voto. Dedicação Salmo 70.
É isso que esses mestres aqui, ó. A Bíblia é bem clara. Muitos seguirão suas doutrinas deslutas e por causa deles o caminho da verdade cairá em decreto, ó. Porque por avareza procurarão com discursos fingidos, ó. Discursos, fazendo de vós objeto de negócios, mas seu julgamento, muitos está em ação, a sua destruição não tardará, ó. É discurso fingido, diz que Deus me usou, que Deus tocou meu coração na madrugada, o Espírito Santo me usou, falou para pedir 200 pessoas, 300 pessoas para fazer esse voto, para fazer esse propósito, para depositar na conta da igreja, que o altar é a consagração, mas sabe que o altar só tem um. E só o sacerdote que pode administrar. Pastor nenhum tem essa autoridade. Olha só que interessante. Mas, São Roberto, você está sendo muito radical. Não, irmão. Que a Bíblia diz para nós ter unidade. Ó, 1 Coríntios 1,10. Eu vos exalto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, ó, de sorte que não haja divisão entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo Espírito, porque o Espírito Santo é só um, o altar é só um, o pastoreio é só um, o batismo é só um. Olha só que interessante, Romanos 16, 17, 18, roga-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de divisões, escândalos, contrarios, os ensinamentos que recebeste, evitais, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras melífluas, lisonjeira, seduzem os corações simples, ó. Quer dizer o quê? O cara vai ali, paga 45 mil para pagar um programa de rádio de 1 hora para pregar essa heresia, só para pedir dinheiro, prega o evangelho. É brincadeira que eu vejo nessa atualidade. As pessoas estão vendo seus próprios interesses. O interesse de Cristo é almas. Ficar nessa barganha, tirando, isso não vai salvar alma, vai escravizar as pessoas. As pessoas não vão acreditar mais na verdade. Como vai dizer aqui que eu acabei de ler. Mas faz milagres, faz prodígios, sim. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Como vai dizer aqui Mateus 7, ó. Vai entrar quem segue a tradição, o magistério e a escritura, porque a verdade vai ser conhecida pela igreja, não pela boca desses caras. 21, ó. Mateus 7, 21. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os seus demônios, e fizeram muitos milagres. Olha só, Jesus, quando ele fez milagre, prodígio, faça de acordo com sua fé. João Batista procurou pregar o evangelho de penitência. Hoje em dia o evangelho não é de penitência, mas não é o reino de Deus, mas é dar os pastores. Se você der, Deus é obrigado a te abençoar. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Estamos, como diz a Escritura, nos últimos tempos mesmo, que estamos vivendo um evangelho fraudado, adulterado, prostituído, um evangelho de interesses, de prosperidade, um evangelho de material. Só você vê como Cristo nasceu, como Cristo viveu, como Cristo morreu. E Cristo fala para Herodes assim, meu reino não é deste mundo, seu incrédulo. Jesus, quando vê aquele jovem rico, fala,
Doa. Ele devia falar assim nessa autoridade desses pregadores hoje em dia. Doa tudo para a obra. Doa tudo para a minha igreja. Mas Jesus falou assim para ele. Vai, venda tudo e doa aos pobres. Depois você vem e me segue. Agora você vê esses pastores todos bilionários. Para celebrar um culto desce de helicóptero. Casas, mansões. E é cheio de Deus, né? Aí tem que ver qual deles é, né? O próprio Jesus andou de jumento. Nasceu numa manjedoura. Para tirar toda a tradição judaica. Que o sacerdote vivia no luxo. Roupas. Jesus veio fazer humilde. Para o reino de Deus vai ser os pobres. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Não deixe se enganar pelos falsos profetas. A Bíblia já nos ensina. Segue a Bíblia, meu irmão. Não é qualquer Bíblia também, não. Porque as Bíblias estão sendo adulteradas também. A mais próxima mesmo é Jerusalém. Não sei se é adulterada ainda não, mas a Bíblia protestante são todas adulteradas. Para eles fazerem as suas doutrinas. Para o povo ficar escravizado. Se você dá esse voto, Deus é obrigado a te abençoar. Um voto de 200, o dízimo, etc. Uma primícia de 200, etc. Para esses pastores pagar rádio, para esses pastores andar de avião, para esses pastores andar de limusine, sei lá o que mais. Para ficar fundando igrejas. Divisão. Glória a Deus, aleluia.